seja do ser humano, seja do meio ambiente, para que a gente não permita que esse retrocesso traga uma lesão que depois seja irrecuperável. Então, é a hora da gente resgatar o alicerce sobre o qual se assenta toda essa construção jurídica de proteção dos direitos humanos. Então, acho esse tema que a gente veio trazer hoje é um tema que, embora ainda novo, né, neste momento que a gente está vivendo, se acentua a importância e a praticidade dele, porque nós vamos ter que procurar caminhos, seja no direito do trabalho, seja no direito ambiental, para não abrir mão da proteção essencial das vulnerabilidades, porque tanto o direito do trabalho como o direito ambiental são dois ramos que têm uma intersecção muito fácil de diálogo, né? Então, eu iniciaria a nossa conversa hoje falando exatamente sobre isso, sobre esse diálogo, esse possível viés de diálogo entre o direito ambiental e o direito do trabalho. E que é um diálogo, que eu digo, fácil de ser feito, exatamente pelas características dos dois ordenamentos jurídicos, não é? O direito ambiental, ele tem uma característica de transversalidade. Ele atravessa de forma transversal todas as áreas do direito, exatamente porque o objeto dele é multidisciplinar, né? Meio ambiente é uma temática multidisciplinar, ok? O meio ambiente está em tudo. Então, isto, na medida em que o meio ambiente se torna um objeto jurídico de proteção, certo? O direito ambiental vai atravessar todas as áreas do direito, eu sempre brinco, vai incomodar todo mundo, como de certa forma ele incomoda, né? Incomoda no sentido de tirar daquela zona de conforto, não é? Porque o direito tem que se adaptar para conseguir proteger um objeto tão diferenciado quanto é o meio ambiente. Afinal, que objeto é esse, né? Nós, do direito, não conhecemos o meio ambiente. Certo? Quem conhece o meio ambiente é o pessoal da ecologia, né? É o pessoal das ciências naturais, certo? Da biologia. Não somos nós do direito. Mas, entretanto, nós temos um papel do qual nós não podemos abrir mão, em decorrência de toda a degradação ambiental, em decorrência de todas essas situações que, no atual momento, acho que não tem quem não conheça, né? Que envolve o desequilíbrio ambiental, que é planetário, né? Que é global, mas que também é, principalmente, local. Não é? Não há cidade neste país, para falarmos da nossa situação, que não tem questões ambientais sérias a serem resolvidas, seja referentes às questões urbanas, que envolvem questões ambientais também, quanto ao meio ambiente natural e ao meio ambiente humano, né, o do trabalho. Portanto, essa é uma seara que o direito não pode deixar de participar, certo? Então, quando eu falo que o direito ambiental ele tem essa transversalidade, eu estou querendo afirmar exatamente nisso. Como o objeto dele é um objeto multidisciplinar, então, não há como eu falar do direito ambiental de forma isolada. Ele vai atravessar, por exemplo, o direito civil. Porque se eu vou criar todos os instrumentos que o direito ambiental propõe para a proteção, por exemplo, de recursos naturais estão em propriedades, recurso natural está no solo, certo? Recurso natural está dentro, principalmente, questões que envolvem vegetação, que envolvem recursos hídricos, em propriedades rurais. Eu vou incomodar, né, os proprietários. Certo? Então, eu estou entrando, por exemplo, dentro de um instituto clássico do direito civil, o direito de propriedade. Né? Então, nós sabemos o quanto a noção jurídica de propriedade tem evoluído, certo? Até chegar na Constituição de 88 e ter previsto uma função não só social, mas como uma função ambiental, a função socioambiental da propriedade. E, por exemplo, hoje, né, com a alteração do Código Civil de 2012, como é que ficou a definição, por exemplo, do direito de propriedade no artigo 1228, se esverdeamos, né, o Código Civil, só para dar um exemplo do quanto o direito ambiental afeta o direito civil. O quanto o direito ambiental afeta, por exemplo, o direito penal.
a ponto de transformar institutos clássicos do direito penal. Né? A responsabilidade penal da pessoa jurídica é algo tremendamente inovador e avassalador dentro do direito penal, sem o que nós não poderíamos ter a lei de crimes ambientais. Porque a irresponsabilidade ambiental nesse país é fato. E é um fato cultural e histórico, não é? E as grandes contaminações ambientais, a profunda degradação, a violência da degradação ambiental praticada por grandes empresas que extraem recursos naturais, como é que você vai atingir apenas o indivíduo, ou quem deu a ordem, e não vai atingir aquela que efetivamente, né, é a grande responsável por esses passivos ambientais, que é a pessoa jurídica que está por trás de tudo isso. Então, não havia como nós não falarmos de responsabilização criminal sem imputar isso na área ambiental à pessoa jurídica. Então, estou dando alguns exemplos para os senhores para ver como o direito ambiental realmente tem essa característica de transversalidade. Hoje nós falamos na própria área do direito tributário em tributos verdes, né, na possibilidade de tributos verdes, certo? No direito administrativo, grande parte dos instrumentos que a gente utiliza no direito ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, são instrumentos do direito administrativo. Né? Hoje se fala até a possibilidade de licitações verdes. Né? Então, por que isso não aconteceria no direito do trabalho? Então, estou dando esses exemplos para os senhores, para a gente criar um certo conforto nesse diálogo, e os senhores verificarem que isso é uma característica realmente do direito ambiental. Ele é um direito transversal, então ele também vai ter essa afetação no direito do trabalho. E no direito do trabalho, de uma forma muito mais fácil, até, sem criar esse incômodo todo, como, né, parece no direito penal. Né? Muitos até hoje ainda nem aceitam, né? E isso teve que ser levado para o Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade ou não da responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas a seara comum entre o direito do trabalho e o direito ambiental é exatamente este ambiente em que o trabalhador passa a maior parte da sua vida produtiva, que é o ambiente laboral. Então, todos nós passaremos boa parte da nossa vida produtiva num ambiente artificial, que é o nosso ambiente de trabalho, certo? Então, é exatamente esse ambiente laboral que é o espaço comum onde nós vamos estudar, né, e afirmar para os senhores que, neste ambiente, nós vamos aplicar não só as regras do direito do trabalho, porque as regras do direito do trabalho, nesse ambiente, são as regras advindas de um contrato. Ok? Então, não estou eliminando o papel do direito do trabalho. O direito do trabalho continua atuando neste ambiente onde se inserta as regras de um contrato. Mas este ambiente onde o trabalhador passa boa parte da sua vida produtiva e onde ele expõe de várias formas e de várias maneiras a sua saúde e a sua qualidade de vida, também tem que ser protegido por este ordenamento jurídico que protege, essencialmente, a qualidade de vida. Do que eu estou falando? Do direito ambiental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do Estado e da coletividade a sua proteção para as presentes e futuras gerações. É um poema? É tão bonito, né, que chega a parecer um poema, uma poesia. Mas não é. É o artigo 225 da Constituição Federal. E nós devemos levá-lo a sério. Não é? Esse é o nosso papel da área jurídica. Nós temos que levar esse comando constitucional a sério. E esse comando constitucional, ele é absolutamente revolucionário dentro da Constituição de 88. Ele, na verdade, se trata de todo um capítulo que revoluciona a proteção
ambiental no país, porque antes da Constituição de 88 eu não podia falar de direito ambiental. Eu tinha legislações esparsas, fragmentadas, ok? Que não eram sistematizadas numa base principiológica. Então, não poderia falar de um direito, né? Não poderia chamar isso de direito ambiental. Então, se eu tenho leis importantes antes da Constituição de 88 na área ambiental, tenho, mas eu não poderia dizer que elas estavam baseadas, né, estavam assentadas sobre uma base que as tornasse um ordenamento. Então, só para citar algumas, né, poderíamos falar, por exemplo, do Código Florestal de 1965, que tinha previsão de 2 grandes instrumentos, a área de preservação permanente e a reserva legal, que foram instrumentos extremamente importantes e o são até hoje, ok? Para colocar um limite na proteção da vegetação no território brasileiro. E nós sabemos que lá em 1965, bem no meio do regime militar, a intenção nem era proteção, a intenção era desmate. Desmate tudo que você quiser, deixa apenas essa mínima proteção. Então, tanto a APP como a reserva legal, naquele momento, era uma pequena proteção, né, dos rios, das nascentes, das encostas, mas que hoje, quando a gente olha todo esse contexto, a gente vê que este mínimo se tornou o essencial. Né? É quase que o mínimo ecológico essencial, como a gente menciona. Mas, naquele momento, que não quero adentrar muito nesse assunto com vocês, mas o que eu estou querendo dizer, naquele momento eu não podia dizer que isso era direito ambiental. Tudo bem isso para vocês? Ok? Aí a gente entra nessa década de 60, eu tenho vários códigos. Eu tenho o Código de Minas, né? Eu tenho o que a gente chama do Código da Fauna. Olha que bonito, professor, o Código da Fauna. Mas nenhum desses instrumentos estavam preocupados com a proteção do bem ambiental. Na verdade, eram instrumentos jurídicos de uso econômico, de apropriação e uso econômico desses recursos ambientais. Ok? Então, a gente poderia chamar a atenção dos senhores para uma primeira legislação efetivamente com um espírito, né, que a gente pode dizer voltado para a proteção ambiental, que foi a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Essa, sim, né, teria sido a nossa grande primeira legislação ambiental no país, uma das primeiras que citou a palavra meio ambiente, inclusive, na legislação, e que, na verdade, tem uma razão de ser. Ela não foi criada do nada. Ela é consequência da Conferência de Estocolmo, de 1972, certo? Em que, inclusive, o Brasil teve uma posição até muito, né, hoje nós podemos dizer, a gente consegue entender no contexto político daquele momento, né, mas é uma posição bastante criticável, porque em Estocolmo começou a ser discutido mundialmente a questão da degradação ambiental, né, a questão da poluição, a questão da preocupação com a extração excessiva e agressiva dos recursos naturais e o passivo que isso estava deixando, principalmente nos países desenvolvidos. Então, uma discussão, né, do lado norte e do lado sul do mundo. E o Brasil, olhando tudo aquilo, se posicionou: espera aí, vocês estão discutindo, né, essa questão? Nós temos muito território, estamos à disposição, pode mandar as empresas poluidoras para o Brasil. Né? Então, essa Lei de Política Nacional de 1981, ela é um pouco, né, para, pelo menos juridicamente, a gente ter alguma legislação que pudesse lidar com os problemas que a década de 70 começou a ficar claro que essas empresas poluidoras, muitas dessas empresas, grandes empresas poluidoras, vieram para o território brasileiro sem nenhuma legislação eficaz e forte para conter a degradação e a agressividade de exploração de recursos e o passivo ambiental que essas empresas começaram a deixar no Brasil. Esta lei, ela foi totalmente albergada pela Constituição de 88. Então, por isso que a gente fala que a Constituição de 88, ela tem o espírito de Estocolmo. Então, quando a gente fala, esse artigo, voltando a esse artigo 225, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo.
essencial à sadia qualidade de vida, sendo o dever da coletividade e do Estado preservá-lo para as presentes e futuras gerações, esse artigo não foi criado do nada. Esse artigo é a repetição do princípio 1 da Declaração de Estocolmo. E a Declaração de Estocolmo, ela tem para nós, no direito ambiental, a mesma força moral que a Declaração de Direitos Humanos de 1948 tem para o direito internacional dos direitos humanos. Então, para nós, aqui no direito ambiental, não há como adentrarmos e falarmos da matéria sem a gente lembrar do espírito de Estocolmo e do que significou tudo o que foi discutido ali, que ali foi, né, vamos dizer assim, um marco do direito, da criação do direito internacional do meio ambiente, que, por sua vez, vai, sim, influenciar a Constituição de 88, porque esse capítulo ele traz todo esse espírito de Estocolmo. E esse espírito de Estocolmo está dentro daquela ideia de que, mas isso é contra desenvolvimento em absoluto, porque você vai ver o artigo 225 e vai ver o artigo 170 da Constituição Federal, que, por sua vez, né, livre iniciativa, direito de propriedade, mas com proteção da valorização do trabalho humano, proteção do meio ambiente e do consumidor. Então, se é que é possível um capitalismo humanizado, pelo menos a Constituição de 88 acreditou nisso, e nós temos o dever de acreditar na Constituição de 88, porque ela é a nossa grande Constituição democrática, ela é o nosso contrato, né, social, e se nós não somos a sociedade desenhada ali, ao menos ela é um pacto para que a gente lute para tornar né, o nosso país um pouco mais próximo dessa sociedade livre, justa, democrática e ambientalmente sustentável. Né? Então, essa proposta do artigo 225 é uma proposta de um compromisso com a sustentabilidade socioambiental. E vejam que a Constituição de 88 ela vem antes da Rio 92. A Rio 92 foi a grande conferência acontecida no Rio, 20 anos depois de Estocolmo. Então, é a continuidade de Estocolmo. Okay? E é a partir da Conferência do Rio que nós passamos a usar o termo desenvolvimento sustentável, que é um termo que já vinha sendo construído, ok? Pós-Estocolmo, né? Ele não foi exatamente expressado em Estocolmo, mas ele veio sendo constituído pós-Estocolmo. A ONU criou uma comissão, né? A Comissão Brundtland, para discutir em cima da ideia dos limites de crescimento, e essa comissão é que trouxe essa definição. Como conciliar desenvolvimento, né? Ninguém está querendo deixar de desenvolver, mas com todos esses resíduos, com toda essa degradação, com todo esse desequilíbrio ambiental, como conciliar esse desenvolvimento com a proteção ambiental. E o termo, que não é mágico, né, é a palavra desenvolvimento sustentável, que aí entra na Declaração de Princípios da Rio 92. Então, nós temos a Declaração de Princípios de Estocolmo, a Declaração de Princípios da Rio 92, e entre as duas, a Constituição de 88, que, nesse sentido, foi uma Constituição pioneira em adotar esse compromisso com a sustentabilidade socioambiental. Nós devemos ter orgulho, né, do que conquistamos ali em 1988, e não podemos abrir mão de forma alguma, não podemos admitir retrocessos legislativos, como muitos que estão sendo engendrados, né, no Congresso Nacional para lesar esse sistema e provocar retrocessos legislativos e normativos. Vejam, eu havia mencionado para vocês que esse capítulo do meio ambiente na Constituição foi uma revolução jurídica. Então, quis demonstrar isso com esses argumentos, né? O quanto isso inova, porque, a partir de 88, então, eu passo a ter um regime sistematizado em princípios. Princípios que vão, por sua vez, gerar instrumentos. Instrumentos que vão me possibilitar aquilo que até então não era possível, não é? De colocar limites de sustentabilidade no uso, na apropriação, né, de recursos ambientais. Mas, vejam, vai muito além disso. A Constituição de 88 ela propôs instrumentos de gestão. Ela propicia a possibilidade de políticas públicas na área ambiental. Tanto que, se a gente for estudar, você vai ver que, pós-Constituição de 88, eu passo a ter inúmeras legislações de políticas públicas ambientais. Porque o nosso objeto, né, o equilíbrio ambiental, que é o objeto ali do artigo 225,
ele é um objeto tremendamente complexo. E eu estou falando de um direito de terceira geração. Os direitos de terceira geração não se efetivam como os direitos de primeira ou os de segunda. Eles têm um grau de complexidade, né, bastante diferenciado. Vejam, quando eu falo de direitos de primeira geração, eu estou falando do modelo, né, do direitos negativos, né, dos direitos de segunda geração, direitos que já impõem uma atuação mais positiva do Estado. E direitos de terceira geração, eu tenho uma solidariedade imposta pela própria Constituição entre os atores sociais e o Estado. Isso torna tremendamente complexo efetivar esses direitos. E a Constituição percebeu isso, tanto que o parágrafo do artigo 225 já começa assim, né, para a efetividade deste direito, né, e impõe uma série de propostas de políticas públicas que deverão ser criadas. Então, só para citar algumas para os senhores, a política pública de educação ambiental, né, na década de 90, a política pública Nacional de Recursos Hídricos, da década de 90, né? O SENUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, todos executando a ordem do artigo 225, a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que traz instrumentos incríveis como a logística reversa, né, a Política Nacional de Saneamento Básico, certo? São legislações magníficas na área ambiental, que abrem que dão assim, um grau de maturidade para o nosso direito ambiental, invejado em várias partes do mundo. Aí vocês vão dizer, mas professora, e a efetividade de tudo isso? Eu estou dando para vocês aqui, estou, né, reafirmando o quanto a Constituição de 88 revolucionou a proteção jurídica do meio ambiente e o quanto nós temos um direito que foi assentado em bases principiológicas, né, porque eu estou falando de uma norma que tem esse caráter principiológico, mas que criou instrumentos que podem dar essa efetividade, que podem ser usados em busca dessa efetividade, se nós tivermos uma cultura, né, ou um interesse. É preciso aí agora interesse político, é preciso conhecimento jurídico, mas é também preciso mudar toda uma cultura que não seja só de degradação, de uso privado dos recursos naturais, né, mas que todos nós saibamos dessa solidariedade que a Constituição nos impôs de cuidar desse bem que é de uso comum do povo, que é de todos, né? Infelizmente, a cultura de cuidar daquilo que é de todos não é uma cultura do nosso país, né? O que não é meu, eu não cuido. A praça não é minha, o rio não é meu, né? Então, esse direito ele é tão complexo que ele exige uma cidadania diferenciada. Se nós afirmarmos que a cidadania cívica ainda é algo um tanto quanto distante da população brasileira, que, infelizmente, ainda fica submetido ao marketing no processo, né, político partidário, nós poderíamos afirmar que temos uma cidadania de direitos de solidariedade? Uma cidadania que nos torna solidários por essa conscientização que, sem qualidade ambiental, nenhum de nós terá qualidade de vida? Então, percebam que a efetivação, né, dessa proteção do equilíbrio ambiental ela é bastante complexa e ela realmente importa na aplicação de uma política de educação, né, numa política de mudança de postura, que realmente deve ainda ser muito implementada no nosso país. Mas eu quis dar esse voo aqui, panorâmico, para vocês, antes de adentrarmos efetivamente no que estou falando, no que vamos falar aqui, para vocês perceberem a força do direito ambiental. Nós não estamos falando de um direito de ecochatos. Nós não estamos falando de um direito apenas referido àqueles que se interessam para a temática ambiental, são pessoas mais apaixonadas, né, pessoas mais sensíveis. Né? Se fosse assim, né, eles não seriam um capítulo da Constituição de 88, não estaria integrado com as grandes convenções internacionais do direito internacional do meio ambiente, né, e não teria colocado o nosso país entre aqueles pioneiros na construção e afirmação desse direito tão essencial à qualidade de vida.
Eu disse a vocês que o diálogo do direito ambiental com o direito do trabalho não é um diálogo difícil de fazer. Vejam que são duas áreas que, até na sua origem, têm um histórico, uma base histórica semelhante. O direito do trabalho nasce de toda aquela exploração desumana do ser humano, né, pós-revolução industrial, portanto, com a sua vulnerabilidade totalmente sem defesa jurídica, porque o que tínhamos ali era o direito civil, não é isso, professora Ana Virgínia? Né? E o direito civil não dava conta, como um direito de primeira geração, não é? De proteger a vulnerabilidade do ser humano dentro de um contrato baseado na autonomia de vontades. É bom repetir isso hoje. É bom repetir isso hoje. Né? Ah, mudou, não estamos mais no século XIX, né? Estamos no século XXI. Alguma coisa mudou nesse sentido? Né? Será que a nossa vulnerabilidade como trabalhador já pode ficar na mão de um contrato baseado na autonomia de vontades? Os nossos legisladores acreditaram que sim, quando, né, intentaram destruir toda a base sobre a qual foi constituído o direito, o magnífico sistema de proteção de direitos humanos, que é o direito do trabalho. E registro aqui para os senhores, né, lá vou eu, não é desvio, são parênteses. Uma das áreas do direito no Brasil que mais distribui direitos humanos. Se nós temos uma infinita carência na sociedade brasileira tão desigual de efetividade de direitos, o direito do trabalho, em uma medida, conseguia fazer o que outras áreas do direito não conseguiam fazer. E eles intentam desmontar esse sistema, acreditando que nós podemos voltar lá na origem, em que o direito civil dá conta de tudo, porque, afinal de contas, é um contrato, não é? Autonomia de vontades. Temos uma intermediação muito eficiente de sindicatos para proteger o trabalhador. Ok? Então, só para afirmar aqui para os senhores essa preocupação que é comum, porque ambas as áreas estão sob a mesma pressão. Então, essa origem que nos fez construir esse sistema magnífico, do qual devemos nos honrar, que é o direito do trabalho, e devemos nos honrar também que a nossa CLT, que era de 1943, ela resistiu, e não resistiu sem transformação, com uma tremenda flexibilidade, porque sempre se alterou muito a CLT. O que não se alterou e não podia ser alterado era a origem e a razão de ser desse ordenamento. A proteção da parte mais vulnerável, o trabalhador. A base principiológica desse sistema, em cima do princípio protetor. Isso não pode ser alterado, porque senão você quebra o sistema. Um princípio que funciona em sub-regras. Então, quando eu olho para esse sistema e vejo que a origem histórica dele foi essa necessidade de proteção da vulnerabilidade, eu peço para os senhores fazerem esse mesmo olhar para a questão ambiental. O direito ambiental ele surge mais tardiamente que o direito do trabalho. Mas aí, por uma outra questão, o direito do trabalho ele tem voz, que é a voz do próprio trabalhador oprimido. E, na verdade, a gente sabe que não foi a voz individual do trabalhador oprimido que levou à construção desse sistema, mas foi a voz do grupo. É um direito que nasce nessa construção de uma união coletiva e de uma luta coletiva de um grupo que até descobre um mecanismo, né, paralisar a atividade econômica, né, para poder conquistar direitos. Então, ele é resultado de uma reação coletiva à superexploração do ser humano trabalhador. E o direito ambiental, por sua vez, também nasce de um movimento coletivo, que é um movimento que advém dos grupos, do movimento ambiental, que também vem desde lá da década de 60, certo? Dos movimentos ambientais que vão se transformando em associações, em grandes associações internacionais, mas que só vai ter efetivamente um resultado
Até por questões que a gente pode olhar, políticas, né, e econômicas, e a gente vai perceber que isso só começa realmente a tomar forma em 72, quando a ONU entra na jogada e convoca a Conferência de Estocolmo. Então, a gente vai ver que a construção do direito ambiental é um pouco mais tardia, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa semelhança na mesma base, né, a partir da Revolução Industrial, que para o trabalhador causa essa exploração da sua saúde, né, essa exposição da sua saúde, né, essa superexploração da sua saúde em condições de trabalho totalmente inadequadas, insalubres, perigosas. Né, tudo isso que a gente hoje, que eu falo que é uma grande distribuição de direitos humanos que o direito do trabalho faz, jornada, né, férias, aviso prévio, tudo isso, vejam, está ligado à saúde do trabalhador. Tudo isso foi conquistado lá naquele momento, e nós não podemos abrir mão disso, não podemos negociar. Né? Negociar intervalos, negociar férias, negociar jornada, tudo está ligado à saúde do trabalhador. Okay? No caso do direito ambiental, nós começamos a desenhar essa normatização jurídica já após 72, um pouco mais tardiamente. Mas a origem é a mesma. Porque, da mesma forma que a introdução, né, da máquina no universo do trabalho, né, a evolução tecnológica, vejam o que ela causa na exploração da agressividade, né, o que ela implementa, o que ela maximiza a capacidade de exploração de recursos, ok? Durante toda, né, se pensarmos desde a eletricidade ao motor de explosão, né, a todo momento hoje que nós vivemos, né, já não nem mais falar só da eletrônica, da informática, né, da nanotecnologia, enfim, vejam o que tudo isso significa, né, de agressividade em termos de possibilidades e agressividades na exploração de recursos e, portanto, na produção de degradação de resíduos e poluição ambiental, certo? Então, o nosso sistema só foi construído depois, mas a origem... Então, o que eu estou querendo mostrar para os senhores? A vulnerabilidade ambiental. Então, nós fomos obrigados a adentrar na seara da proteção jurídica do meio ambiente em decorrência dessa superacumulação de degradação, de poluição, né, ambiental, principalmente implementada desde a Revolução Industrial e supermaximizada com a era tecnológica, com a Revolução Tecnológica. Okay? Então, vejam, é um ponto de intersecção importante. O outro ponto seria a forma como a gente construiu o sistema. Se no direito do trabalho eu construí o sistema baseado num grande princípio de proteção de vulnerabilidade, que é o princípio protetor e sem o qual não existe direito do trabalho, vamos deixar registrado novamente, né? O direito ambiental também é criado sobre uma base principiológica, que é uma base diferenciada também do direito civil. Porque, para o direito civil, como é que eu sempre lidei com a reparação no direito civil, historicamente? Com reparação, como é que eu lidei com lesão de direitos no direito civil? Com reparação. Isso não faz a menor diferença para o meio ambiente. Como é que eu vou reparar? Não é um ecossistema perdido? Espécies extintas? Poluição? Então, a base do nosso sistema é um princípio também de proteção da vulnerabilidade, que é o princípio da precaução. Certo? É sempre em cima da ideia de que os danos ambientais não devem acontecer. Porque, se eles acontecerem, podem ser que eles não sejam reversíveis. E nós estamos lidando com um objeto, que no caso aí é o meio ambiente, gente. Juridicamente, né, botar essa provocação para os senhores. Juridicamente, qual é o bem jurídico protegido ali no artigo 225? Que seria o cerne desse direito de terceira geração? É o meio ambiente? A proteção ao ambiente, ela é caracterizada como complexo justamente porque o seu objeto poder ser reconduzido à vida, sim, à saúde. Exatamente. Né? E esta constatação Imediata e imediata. Há até quem diga, autores, que não é correto falar em direito ao ambiente na perspectiva do direito
clássico, como se nós, cada um, pudesse ser titular de uma parcela de ar puro ou de água limpa. E que, na verdade, o direito ao ambiente impõe mais deveres. Dever de proteger, dever de só exercer uma atividade na medida em que isso não cause dano. Aí entra o licenciamento ambiental. E que, na verdade, a expressão direito ao ambiente é muito mais uma retórica do que propriamente o que ocorre de fato, que são estabelecimentos de deveres. Cabe estabelecer deveres para que os bens ambientais sejam explorados de forma a não gerar extinção e não causar dano à vida, à saúde, acesso à informação. Então, há essa complexidade do ambiente que, na verdade, não são apenas os bens naturais. Vamos proteger os animaizinhos, os rios, as florestas. Há algo mais que você quer alcançar com isso. Muito bem, professor Dourado, isso mesmo, né? Pois não. Eu vejo a questão da coletividade, como você falou, a proteção da coletividade, né? Levando-se em conta vamos dizer, esse planeta Terra, o mundo todo e tal, está lá no direito de terceira geração. Exatamente. Dimensão. Como um direito de terceira dimensão, ele tem essa complexidade que o professor Eduardo muito bem colocou, né, que é um direito do qual o dever é muito forte. É por isso que a gente às vezes tem a dificuldade. Eu falei para vocês de uma cidadania que já não seria somente uma cidadania cívica, mas uma cidadania, né, já voltada para os direitos de solidariedade. O quanto ela realmente é complexa, porque, vejam, é muito fácil eu dizer o meu direito de expressão, a minha liberdade de ir e vir, né, a minha honra, né, facilmente a gente se apodera dos direitos de primeira dimensão. Mas a gente não vê ninguém falando a minha qualidade de vida. Porque se as pessoas perceberem que este direito, era isso que eu queria acentuar com essa provocação, está intrinsecamente ligado à qualidade de vida, elas perceberiam o quanto ele está próximo de cada um, o quanto ele está próximo de cada um de nós, certo? E não é meramente um direito voltado para o meio ambiente natural. Então, nós temos um pouco dessa vamos dizer, dessa visão tradicional de que quando eu falo de direito ambiental, eu estou falando só do direito voltado para o meio ambiente natural. E isso distancia um pouco de nós, porque eu não vivo na floresta. Né? O contato que eu tenho com o meio ambiente é quando eu vou à praia. Certo? E eu vou e volto, e né, acho que alguém está cuidando dela que não seja eu. Certo? Há tanto que a gente fala que no Brasil os gestores municipais não aplicam dinheiro público em saneamento básico, porque ninguém veria, né? Quando o saneamento básico é essencial à sadia qualidade de vida da... Exatamente, né? Vejam que isso está muito longe dessa cidadania que eu falei e é uma gestão pública totalmente equivocada nesse sentido. E o que eu quero acentuar para vocês é que o direito não é ao meio ambiente, porque se eu falasse direito ao meio ambiente, eu estaria falando naquela conotação de direitos de primeira dimensão, dos quais eu me apodero, né? É o direito ao equilíbrio ambiental. Então, vejam o quanto ele tem de dever nesse sentido, como o professor Eduardo está falando, porque, na verdade, nós não precisaríamos da interferência do direito se, por ação antrópica, nós não tivéssemos desequilibrado a biota. Certo? E não sou eu que estou afirmando isso, basta estudar um pouquinho toda a questão que envolve, né, o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto, o aquecimento global, né, desde das reuniões que envolvem o IPCC, enfim, que hoje já está comprovado pelos relatórios do IPCC, que fomos nós, a nossa sociedade humana sobre o planeta, que desequilibrou. Olha que poder nós conquistamos, né, como nós somos uma geração poderosa, né? Nosso poder tecnológico nos deu uma possibilidade que nenhuma geração antes de nós teve. Nós conseguimos desequilibrar o planeta. Então, por isso que eu digo para vocês a complexidade desse direito. Ele é um direito que tem que reverter uma situação que todos nós estamos provocando de alguma forma.
E por que temos que fazer isso? Pela nossa qualidade de vida, pela sadia qualidade de vida dos que estão aqui e dos que não estão ainda. Porque nenhum de nós pretende que a nossa casa planetária acabe. E os elementos vitais da vida são essenciais para a continuidade dela. Então, essa nossa atitude diferenciada, né, para com esse equilíbrio ambiental, é algo essencial para a sadia qualidade de vida dos que nos precederão, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, é de extrema seriedade, né, refletirmos sobre isso. E, no nosso caso aqui, nós do direito, levarmos a sério essa proposta desse compromisso constitucional com a sustentabilidade socioambiental. Certo? Então, o que eu estava querendo afirmar para os senhores é isso, que essa base principiológica do direito ambiental, ela é baseada na precaução. Nós não podemos permitir que esse desequilíbrio avance, porque essa é a proposta da proteção jurídica do meio ambiente. É lidar com o desequilíbrio. Ok? Limites a esse desequilíbrio, porque desequilibrado desequilíbrio ambiental já há em todas as áreas. Se os senhores pegarem o carro dos senhores e saírem aqui, né, e tiverem, né, a sensibilidade de olhar enquanto rodam pela cidade, os senhores verão situação de desequilíbrio urbano em todos os lados. Você sou professor, mas isso é um problema urbano, não é ambiental. Opa, né? Eu falo de resíduos, eu falo de lixo, eu falo de saneamento básico, né? Eu falo de recursos hídricos, tudo isso é questão ambiental. É como eu falei para vocês, essa transversalidade do direito ambiental, que também atingiu o direito urbanístico, ok? Temos uma lei magnífica chamada Estatuto da Cidade, que começa assim, cidades sustentáveis. O que fazer para ter cidades sustentáveis, né? E exige o plano diretor e um debate democrático, de uma gestão democrática da cidade, para que a gente possa ter uma cidade, né, sustentável, ambiental, social e economicamente falando. Então, vejam, essa base principiológica que eu estava tentando mostrar para os senhores, tanto do direito do trabalho quanto do direito ambiental, aproxima essas duas áreas. Tudo bem? E principalmente esse objeto que eu estou dizendo para os senhores, que é a sadia qualidade de vida, como o professor Eduardo tão bem disse, a partir dele eu chego, né, de forma muito clara na saúde. Porque o desequilíbrio ambiental afeta diretamente a saúde. Então, se eu desequilibro o meio ambiente, se eu causo né, não cuido do rio que abastece a cidade, não cuido do local onde eu coloco os resíduos da cidade. Eu tenho um lixão, né? A cidade, nós tiramos o lixo da nossa porta e não nos importamos para onde ele vai, certo? Ele vai para um lixão, né? Por isso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos quer extinguir os lixões no país. Ela deu prazo para isso. Aí os nossos gestores conseguem ir esticando esse prazo, esticando esse prazo, esticando esse prazo, né? Então, o problema não é da lei, certo? O problema é de como nós não levamos a sério, né, a nossa legislação. E, então, a base principiológica do direito ambiental, baseada com um olhar nesse cuidado de que nós não provoquemos mais danos ambientais. De que aqueles que a gente já provocou, a gente, de alguma forma, controle, né? Então, por isso que eu vou falar de limites de tolerância de poluição. Ninguém vai impedir ninguém de se desenvolver, né? Então, o direito ambiental lida com esses limites, né? Vocês vão dizer, mas, professor, isso não é ideal, né? O ideal, pela ética, é que a gente nem poluísse. Mas isso seria o mundo ideal, né? Não é nesse mundo que a gente vive, a gente tem que lidar. É por isso que eu digo, ele é um direito muito prático, né? Nós lidamos com o que está aí. Né? E, nesse sentido, a gente tem que ir colocando limites a essa degradação ambiental. Um outro princípio importantíssimo nesse sentido é o princípio do poluidor-pagador, que é um princípio essencialmente prático, que nós, né, até trazemos desse diálogo com a economia, que é no sentido de que as externalidades provocadas pela atividade econômica, que não são externalidades positivas, porque as externalidades positivas é a mercadoria colocada, né, o bem econômico colocado no mercado, para o qual o lucro fica todo para a empresa. Mas essa atividade econômica coloca também, exterioriza externalidades negativas, que é o resíduo da transformação daquele bem. E para quem fica essa externalidade negativa? Essa é socializada.
Enquanto o lucro é privatizado, a externalidade negativa é socializada. E ela se transforma em um passivo ambiental que, dependendo do resíduo, dura centenas, dezenas de anos. Contaminando o quê? A qualidade, o equilíbrio ambiental, desequilibrando o meio ambiente, que, por sua vez, compromete a qualidade ambiental, que, por sua vez, vai chegar na tua saúde, na minha saúde, na saúde das crianças, na saúde das populações mais vulneráveis. Ok? Princípio da prevenção, eu já tenho um conjunto de danos, de consequências de danos ambientais, que eu já sei o que aquilo vai ocasionar. Se eu já sei, eu tenho o dever de tomar medidas para conter aquilo. Certo? Que é, vamos dizer, a diferença entre a prevenção e a precaução. Na precaução, eu ainda não sei o que os produtos geneticamente modificados vão fazer. Eu preciso, né, investir tecnologia para não correr esse risco. Mas na prevenção, eu já sei o que derramar óleo no mar vai ocasionar, soltar, né, os resíduos das indústrias, dos domésticos no mar vai provocar. Então, eu tenho o dever de fazer avaliações de impacto ambiental, de fazer controle ambiental, ok? O princípio da prevenção. E o princípio da gestão democrática, gente, que é essencial que tudo isso seja debatido com a população. A população tem direito de saber quais são os riscos que o desequilíbrio ambiental está causando à sua qualidade de vida, portanto, à sua saúde. Eu não tenho que ter só postos de saúde, hospitais, né? Isso a gente sabe reivindicar. O posto de saúde não funciona, o hospital não funciona, mas eu tenho que reivindicar algo mais profundo. Eu não quero ter que levar meu filho para o posto de saúde por uma virose que eu não sei de onde ele pegou, porque o rio que abastece, né, que a água que chega na minha casa está chegando contaminada, o ar da cidade está poluído, aquela indústria está colocando um resíduo, né, de forma irregular no ar, na água, no solo. Então, vejam, a complexidade que envolve nós protegermos o equilíbrio ambiental e também o quanto é simples a gente entender que isso vai chegar em nós. Certo? Então, só para falar para os senhores alguns dos princípios do direito ambiental, para que os senhores entendam o que é que eu vou trazer aqui para a gente analisar. Vejam, quando eu vou trazer alguns exemplos aqui para a nossa fala já não ficar tão teórica. A ideia é que a gente falasse do meio ambiente do trabalho, e vejam, então só vou voltar mais um pouquinho no artigo 225 para dizer para os senhores o seguinte: eu queria, com essa fala, deixar bastante claro para os senhores que o artigo 225 não está se referindo só ao meio ambiente natural. Certo? Ele se refere ao meio ambiente artificial também. E quando eu falo de meio ambiente artificial, eu estou falando do meio ambiente urbano, onde nós vivemos, a nossa urbe, e estou falando também desse ambiente onde a gente, como eu disse, passa a maior parte da nossa vida produtiva, que é o meio ambiente do trabalho. Ok? Inclusive, a Constituição se expressa, nomeia expressamente esse termo. Ela usa esse termo. Então, isso não é, ok, uma viagem teórica. Não é uma criação jurídica. Né, aquela linha que a professora Norma defende. Não, isso está expresso na Constituição de 88. Ela menciona e liga o meio ambiente de trabalho à saúde. O nosso dever, enquanto juristas, é levantar todo o regime sistemático, ok, no qual nós podemos aplicar esse instrumento que a Constituição nos deu. Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês esse debate, pensando... Já vou me adaptar aqui à tecnologia. Nessa situação de vulnerabilidade, né? Coloquei uma aqui como eu poderia colocar qualquer outra, né? Nós sabemos que o nosso trabalhador rural é tremendamente vulnerável. E sabemos que a CLT o protegia, ele tinha uma lei específica para ele, né? Professora Ana Virgínia, eu ainda acho que a gente vai ter que agora dar direito de trabalho tendo que dizer once upon a time, será? Era uma vez? Não sei. Então, veja, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer
essa área semelhante não, essa intersecção entre o direito do trabalho e o direito ambiental via qualidade de vida, ok? Que afeta a saúde. Então, quando eu estou falando de qualidade de vida, então, portanto, olhando para este ambiente do trabalhador, né, eu tenho que pensar nesses pilares básicos. Trabalho decente, em condições salubres e seguras, mesmo porque a Constituição exige a valorização do trabalho humano, e quando eu falo de valorização do trabalho humano, eu estou dizendo que eu devo assegurar uma vida digna, compatibilizando defesa do meio ambiente, não é? E desenvolvimento econômico. Eu queria trazer para vocês aqui uma situação de vulnerabilidade, como eu disse, escolhi um exemplo, né, um trabalhador rural, e trazer para vocês algumas informações. Será que era melhor apagar essa luz aqui, Chico? Referente a uma situação muito grave que acontece no nosso país, que é o uso excessivo de agrotóxicos, não é? Nós estamos falando, não é, de qualidade de vida, estamos falando de saúde, e eu quis trazer uma coisa concreta para a gente discutir, os senhores entenderem a força desse novo direito que eu estou dizendo para os senhores, que é o direito ambiental do trabalho, portanto, né, um meio ambiente de trabalho equilibrado para que a gente possa usar esses instrumentos. Então, eu acho que esse é um exemplo muito forte, né, porque o Brasil, hoje, é campeão mundial no uso de agrotóxicos. Veja, esse é um modelo que a agroindústria tem aplicado no país, né, de cultivo com uso intensivo, até por causa da monocultura. Há controle, nós temos um sistema de controle, temos um sistema de fiscalização, nós temos uma legislação da década de 70, né, a respeito de agrotóxicos, e digo para os senhores, é uma legislação de comando e controle, mas é uma legislação muito direcionada para quem compra o agrotóxico, cheia de falhas, no sentido de que não é uma legislação que chega em nós, consumidores, né? Então, quem compra tem que fazer o controle das embalagens, a embalagem vem, né, com a informação, enfim. Mas até essa legislação, que é cheia de falhas, também está sendo desmontada pelo atual Congresso Nacional. Tem aí um pacote de autorização, né, dando amplos poderes para a agroindústria poder ter mais liberdade no uso de agrotóxicos no país, como se já não tivesse o suficiente. Não, vejam. Então, estou querendo trazer isso para vocês, que se o uso excessivo vocês se lembram de Raquel Carson? A primeira grande denúncia que entra para a comunidade científica, quando nós falamos qual foi a primeira grande denúncia que teve uma dimensão praticamente mundial, pelo menos no mundo ocidental, foi de uma bióloga americana chamada Raquel Carson. E ela escreveu um artigo científico que ela não conseguiu produzir, porque esse artigo foi feito em cima de uma pesquisa, no momento em que os Estados Unidos começam a usar de forma muito, né, mais extensa e comercial o DDT, que é o primeiro, né, defensivo agrícola distribuído de forma, né, mundial, comercializado de forma mundial. E essa professorinha, lá no seu laboratório, na sua universidade, começou a fazer uma pesquisa e notou que os insetos estavam sendo afetados pelo uso desse inseticida, desse defensivo agrícola, né? Tem vários nomes que a indústria exige que a gente dê, e menos veneno. E ela prova que o DDT está matando as abelhas. Então, por isso que o nome do livro é Primavera Silenciosa. Nós estamos vivendo a nossa primavera silenciosa. Não sei se vocês já ouviram a preocupação que o mundo científico tem com o desaparecimento das abelhas. Sem as abelhas não teremos polinização, não é? Bom, então, não quero me estender muito e dizer para os senhores quais são os males, né, que o agrotóxico pode causar no meio ambiente. Isso é um fato, né, que todos devem conhecer um pouco. Mas vejam, o que eu quero destacar para os senhores que, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela tem estudos muito sérios a respeito da contaminação de alimentos por agrotóxicos no Brasil, né?
que é seríssimo, que todos nós, como cidadãos, deveríamos conhecer, né? Mas vejam, se essa situação chega na nossa mesa pelos alimentos, imaginem em quem ela chega primeiro. Naquele trabalhador, né? Por isso que eu coloquei aquela foto que até parece coisa de criança, né? Que manipula esse agrotóxico, ok? Quem trabalha nas lavouras, então o risco para ele é superdimensionado, e isso também já está confirmado pelo Programa Nacional de Análise de Resíduos de Agrotóxico em Alimento, PARA, que está disponível, né, e reconhecido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, a CONTAGE. Okay? Esse relatório da Anvisa afirma que o uso de práticas agrícolas incorretas e o desrespeito à legislação são os principais agravantes para a saúde do trabalhador nessa situação, e que os trabalhadores com menos recursos financeiros e menor nível de instrução, que geralmente utilizam equipamentos de aplicação manual e nenhum equipamento de proteção individual, são os que ficam mais expostos. E, na verdade, esses equipamentos, mesmo que usados, também não os protegem, né, de situações como essa. Do que adianta você usar uma luva, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o tamanho da vulnerabilidade desse trabalhador rural, nesse caso, né, que nós estamos trazendo para a gente analisar. Bom, vejam que eu tenho aí uma falha de percepção de riscos. E isso é muito sério. Porque se eu não sei que a minha saúde está correndo risco, eu não tenho nenhuma preocupação, eu não tenho nenhuma precaução, eu não tenho nenhuma atitude de prevenção, ok? E essa falha de percepção de riscos, ela advém dessa precariedade do processo de comunicação no manejo do agrotóxico. Como eu disse para os senhores, nós temos uma lei antiga, né, de comando e controle, e uma lei que não se preocupou com o consumidor, não se preocupou com o trabalhador, ela apenas se preocupou com o momento da compra e venda do agrotóxico. Eu tenho a questão do uso inadequado, porque os trabalhadores não são qualificados para esse tipo de manejo. A alta toxicidade de certos produtos, nós usamos produtos na agricultura brasileira proibidos em várias partes do mundo e que ainda são utilizados no Brasil. Além de produtos que, embora não sejam permitidos no Brasil, são contrabandeados e utilizados por falta de fiscalização. Né? Eu tenho ausência de informação sobre os riscos à saúde, a apropriação desses produtos é fácil, não é de difícil acesso, né? E tem uma precariedade imensa de mecanismos de vigilância, né? Os mecanismos de fiscalização são bastante precários. Vejam, eu coloco aqui algumas situações. A pulverização aérea é um problema seríssimo, né? Porque ela espalha esse defensivo não só, né, sobre a área que se pretende ter, mas dependendo do vento, da direção, ela vai até para o pequeno agricultor, aquele que não quis arrendar as suas terras para né, a produção da monocultura e que pretendeu ele continuar fazendo, né, uma agricultura familiar, sem uso de agrotóxicos. Que escolha que ele tem aqui? Não é? Bom, só mencionando para vocês que a Organização Internacional do Trabalho sempre fez um trabalho magnífico de proteção da saúde do trabalhador por várias das suas convenções. Não teremos tempo de analisar isso, mas estou exemplificando. A Convenção 155 é uma delas, né? Lembrando que a Organização Internacional do Trabalho, ela precede a ONU, né? Ela é de 1919. Certo? Hoje ela é uma das agências da ONU, mas ela é de 1919, então ela é uma das grandes responsáveis pela disseminação das regras de proteção do trabalho, né, e da saúde do trabalhador, né, de afirmação do direito do trabalho, enquanto esse sistema de proteção de direitos humanos do trabalhador. Então, essa convenção, que é ratificada no Brasil, ela determina a definição e execução de uma política nacional que vise prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, que guardem relação com a atividade profissional ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na medida do possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho.
Ok? Então vejam que é uma convenção que se refere ao meio ambiente do trabalho e que estabelece como local de trabalho, tá? Não é apenas, né, o local, as quatro paredes em que o trabalhador está, né, mas engloba todos os lugares onde os trabalhadores devem permanecer, onde têm de comparecer e que estejam sob o controle direto ou indireto do empregador. E também estabelece que saúde no trabalho, ok? É algo muito maior, né, do que simplesmente falarmos de doenças, ok? Eu estou falando não só na ausência de afecções ou de doenças, mas em elementos físicos e mentais que afetam a saúde e que estão diretamente relacionados com a segurança e higiene do trabalho. Então, é uma visão que vai para o conceito que a Organização Mundial de Saúde tem sobre saúde, ok? E que dano ambiental no trabalho. Então, vejam, a gente precisa fazer essa ligação. Se eu estou dizendo para os senhores que a gente vai aplicar os mecanismos do direito ambiental no direito do trabalho, então eu estou falando, o direito ambiental se preocupa que os danos ambientais não aconteçam. Então, como é que eu vou pensar dano ambiental no ambiente do trabalho? Então, eu realmente tenho que alargar a minha visão de saúde. Eu não posso pensar em saúde só em termos de pensar em doenças. Eu tenho que alargar a minha visão de saúde para que eu possa chegar, inclusive, no conceito, né, numa definição de poluição laboral-ambiental, que seria tudo aquilo que, num contexto de um ambiente de trabalho, possa afetar a saúde do trabalhador. Ok? Então, vejam, qualquer desequilíbrio da salubridade do meio e na ausência, na existência de agentes que comprometam ou possam comprometer a columidade psicofísica dos trabalhadores. Caracteriza-se o dano ambiental, entre outros, pela pulverização de vítimas e por ser um dano de difícil reparação e valorização. Quando eu estou falando pulverização de vítimas, é que ele tem uma extensão extremamente complexa, né? Exatamente, difusa. Estando a exposição comprovada, bem como se esta é derivada das atividades da empresa e de acordo com estudos científicos, é suficiente para produzir ameaça ou lesão à saúde. Vejam, eu disse aos senhores que a Constituição Federal menciona expressamente o meio ambiente de trabalho, certo? Numa tutela mediata, nós o encontramos no próprio artigo 225, cujo, né, o bem jurídico é o equilíbrio ambiental, e no artigo 200, quando ela fala que cabe ao Sistema Único de Saúde colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Não é, portanto, um direito previsto na CLT. É um direito constitucional, ok? Com fundamento e alicerce na Constituição. E não é um direito, portanto, de natureza contratual. É um direito de natureza constitucional. Portanto, eu estou falando de um direito fundamental do trabalhador. Essa é a força de nós protegermos, por meio deste direito, a saúde e a qualidade de vida do trabalhador no seu ambiente de trabalho. É nesse ponto que eu estou dizendo para os senhores que é um instrumento muito mais forte e efetivo de proteção da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho do que o contrato de trabalho. Principalmente hoje, que nós, né, vamos ter que reestudar todo o sistema de proteção advindo do direito de trabalho. Mas aqui eu estou falando de um direito fundamental. Os direitos fundamentais não podem sofrer retrocessos, professor. Certo? Exatamente, né? Mas que foi aqui totalmente, né, albergado pela nossa Constituição. Portanto, um direito de eficácia imediata, certo? Então, vejam, em cima dessa proposta de considerarmos o equilíbrio do meio ambiente do trabalho como um direito humano e fundamental, nós temos, portanto, condições de repensar a questão do risco no ambiente do trabalho, certo? E, principalmente, superar uma visão que vem do direito do trabalho, e o professor Eduardo também do direito previdenciário, em que nós vamos questionar, quando o trabalhador fica doente, quando ele sofre um acidente, a culpabilidade do trabalhador. Então, são dois sistemas em que é por esse viés que nós vamos verificar se cabe ou não uma reparação àquele trabalhador. No direito ambiental não é sobre esse viés.
O direito ambiental nos permite pensar na proteção desse trabalhador quanto com relação aos riscos que afetam a sua saúde. Então, por isso que eu digo que nós estamos ampliando a rede de proteção por meio de um direito fundamental. E, portanto, evidentemente, com base constitucional. Quando eu falo que nós precisamos, sobre esse viés, portanto, repensar a questão dos riscos no trabalho, eu coloco aqui algumas questões. Qual é o grau de autonomia dos trabalhadores no controle de riscos? É preciso, portanto, então, com base nesse questionamento, a gente deixar de focar no trabalhador. O que você fez para adoecer desse jeito? O que você fez para sofrer esse acidente? E focar na gestão de riscos da empresa. Que é responsabilidade dela, é dever dela. Ok? E aí é nesse sentido que eu entro com os princípios ambientais de precaução, de prevenção. Não estou dizendo que não tenha participação do trabalhador, mas estou dizendo que o foco é diferente. O foco não está na culpabilidade do trabalhador, o foco está na gestão de riscos. É este o olhar que nós teremos que ter, pois não. Um trabalhador se adequar ao trabalho, o trabalho é o que seria se adequar ao trabalho. A ótica seria então essa, que me parece com uma ótica. Isso é isso. Parece que o trabalho, os países que já pensam nessa linha. Veja. O trabalho é que tem que se adequar. Professora. No momento de... Mas eu acho que essa é a intenção, é tanto que hoje em dia no meu meio de trabalho você já fala em ergonomia, que é exatamente a adaptação do trabalho ao homem, né? Exatamente. E vejam que gostoso dizer, né? Gostoso dizer isso num momento tão difícil quanto a gente está vivendo. É um empoderamento isso, né? É um empoderamento da dignidade como um trabalhador, né? É a gente mudar esse foco, né? De que o ambiente de trabalho não é um ambiente de soberania, né? É um ambiente de respeito, ou deveria ser, não é? Então, esse é um direito fundamental que nos dá esse empoderamento, não é? Certo? Bom, eu trouxe um exemplo, porque eu estou aqui afirmando aos senhores que eu estou falando de um direito fundamental, né? De um direito de terceira dimensão, de um direito, portanto, que tem essa força de um direito fundamental, de aplicação imediata, que traz para a proteção da qualidade de vida e saúde do trabalhador todo esse instrumento e essa sistemática do direito do trabalho, do direito ambiental, que, portanto, amplia a rede de proteção do trabalhador. E neste momento em que nós precisamos, esse momento, né, de retrocessos legislativos gravíssimos no país com relação ao direito do trabalho, nós precisamos fortalecer esses instrumentos, principalmente os instrumentos, né, que vêm do direito internacional dos direitos humanos e, no nosso caso aqui, dos direitos fundamentais. Não é? Não precisamos nem ir tão longe. Vamos para a nossa própria Constituição e para o artigo 225 e trazer e implementar cada vez mais esse direito. E o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que a Justiça do Trabalho ela tem avançado na aplicação dessa fundamentalidade do meio ambiente do trabalho. Nós já encontramos diversas jurisprudências, não só nos tribunais regionais, mas principalmente no TST, afirmando essa fundamentalidade do meio ambiente do trabalho. E eu vou trazer um caso emblemático, que talvez alguns dos senhores já conheçam, né, do Estado de São Paulo, para que, através dele, a gente, até no finalzinho, eu vou fazer um raciocínio ao inverso, né, daqueles que se negam a aceitar que a gente possa aplicar esses instrumentos como proteção ao trabalhador, e que foram exatamente os argumentos que a defesa usou nesse caso. Esse é o caso, e através disso eu gostaria de fazer um louvor à Justiça do Trabalho, também importante de ser feito num momento como esse, né? Em que alguns até afirmam que a intenção é chegar na extinção da Justiça do Trabalho, né? Se eu estou fechando o acesso
fechando a porta da justiça das mais democráticas desse país, né? O louvor que eu faço à Justiça do Trabalho é que tanta dificuldade nós temos para a efetividade dos direitos socioambientais, né, da compreensão desse sistema, que é o direito ambiental brasileiro, que é uma legislação farta, uma legislação forte, e que também está sofrendo toda essa pressão de desmonte por interesses escusos de grupos econômicos, né, que coaptam grupos políticos para destruir todo esse magnífico ordenamento brasileiro de proteção ao equilíbrio ambiental, como o fazem com relação ao direito do trabalho. Temos dificuldade em vários pontos de efetividade, mesmo nos tribunais de aplicação da legislação ambiental. Então, eu faço esse louvor à Justiça do Trabalho, que tem assimilado a aplicação desse sistema de proteção via princípio da precaução, princípio da prevenção e responsabilidade civil objetiva. Ok? Que é um grande cânone, né, cânone do direito ambiental, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981. No direito ambiental, a responsabilidade, exatamente por causa do princípio da precaução, da prevenção, do poluidor pagador, não é a responsabilidade subjetiva, porque o dano ambiental não pode ser permitido, né, e nem desejável. Então, se ele acontecer, quem colocou em risco, né, a possibilidade daquele dano acontecer, vai ter que assumir as consequências. Não tem, em tese, juridicamente, não teria como fugir dela, porque a responsabilidade é objetiva. Então, sempre foi assim no direito ambiental, desde a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Então, vejam, é isso que eu quero afirmar, que há jurisprudência forte e efetiva na Justiça do Trabalho com esse viés do direito ambiental do trabalho. Tá? Esse, então, é um caso paradigmático, ok? Um hard case da Justiça do Trabalho, que se trata de uma contaminação sistemática do meio ambiente natural por mais de 30 anos, na década de 70, na região de Paulínia, no estado de São Paulo, por meio de uma multinacional que passou a produzir agrotóxicos proibidos nos Estados Unidos na década de 70. Como eu disse para os senhores, talvez isso tenha até a ver, né, com a postura que o Brasil teve, né, em Estocolmo, e essas multinacionais passaram a vir produzir esses produtos em países com legislação mais fraca e fiscalização, né, frágil. Como se os povos desses países periféricos fossem sujeitos, né, de menor importância, de segunda ou terceira categoria. E, aqui, nesse caso, eu tenho 3 desastres ambientais seríssimos, inúmeras autuações da CETESB. A CETESB era o órgão ambiental estadual, né, que já existia naquela época, e que apenas aplicava sanções administrativas, né, infrações administrativas, mas não chegou a ter uma atuação mais efetiva que impedisse esses desastres ambientais, que significavam um descarte irregular de resíduos tóxicos no rio Atibaia, porque a fábrica estava, né, instalada, evidentemente, por escolha, né, estrategicamente, ao lado de um rio, e se tratava de uma região muito aprazível, muito bonita, cheia de chácaras, de pequenas chácaras de moradores que plantavam, né, as suas frutas, a sua horta, né, um lugar aprazível onde as pessoas escolheram para ir passar o final de semana, envelhecer, né, do lado de um lindo rio. E a indústria foi se estabelecer lá e praticava esse tipo de coisa, né? Resíduos tóxicos em tambores, sem nenhum cuidado, que tinham vazamentos, e a emanação de gases, incineração ilegal de resíduos, que foi contaminando por 30 anos toda aquela região aprazível, né? Um pequeno paraíso que foi sofrendo uma contaminação silenciosa, invisível, né, e gravíssima. Essa é a região. Tá? Isso é, hoje, uma Chernobyl brasileira.
o Recanto dos Pássaros está cercado, contaminado, sem nenhuma chance de recuperação. É um passivo ambiental deixado para nós, brasileiros. Esse caso, eu afirmo para os senhores que na Justiça do Trabalho ele foi solucionado graças à aplicação dos princípios do direito ambiental, como eu estou afirmando para os senhores. Essa foi a base que a juíza, muito corajosamente, né, muito competentemente, usou para resolver esse caso. Evidentemente, uma ação civil pública ajuizada com muita competência pelo Ministério Público do Trabalho, com o apoio de associações e grupos de trabalhadores contaminados. E, portanto, o que ela utilizou foi o regime de responsabilidade integral que envolve, que nós podemos usar pelo direito do trabalho. Então, a Shell do Brasil se instalou ali num terreno de 78 hectares, no bairro Recanto dos Pássaros, no município de Paulínia, em 74, para fabricar agrotóxicos. Se trata, na verdade, dos DRINs, Aldrin, Diedrin, Eudrin e DDT. Lembra do DDT? Raquel Carson, ok? São produtos químicos altamente tóxicos que já eram proibidos nos Estados Unidos. Então, havia uma razão para essa indústria vir para um país periférico como o nosso. Aqui só algumas, né? Então, o pano de fundo dessa ação civil pública na Justiça do Trabalho se baseava em estudos, né, comprovações que eu já tinha na área civil referente, porque isso também gerou ação civil de proteção do meio ambiente natural, ok? Pelo Ministério Público Estadual. Então, eu já tinha esses estudos de contaminação dos lençóis freáticos, né, a partir da década de 70. Eu tenho, no caso aqui dos trabalhadores, cerca de 1.000 pessoas atingidas pela contaminação. Mas não só são os trabalhadores, mas os seus descendentes. Okay? Eu estou falando de mais de 30 anos depois da época que eles trabalharam lá. Essa fábrica foi vendida para a BASF em 2000, então houve uma sucessão, e em 2002 o Ministério do Trabalho finalmente interditou, tá? E nunca mais foi aberto, interditou a fábrica. Bom, quem entrou com a ação, como eu disse, foi o Ministério Público do Trabalho e associações de combate aos POPs, né? Várias delas. Essa ação foi ajuizada no município de Paulínia. Qual a base que a ação civil pública usou para alicerçar o pedido? Os princípios ambientais. Então, não foi o direito do trabalho. Não foi aquele capítulo meramente da CLT, de Segurança e Medicina do Trabalho, que foi, né, introduzido na CLT na década de 70, pós-Estocolmo, inclusive, né, que quando você começa a trabalhar também com a ideia de prevenção, né, de proteção à saúde do trabalhador no próprio sistema do direito do trabalho. Mas o que nós usamos aqui foi, basicamente, né, a base desse pedido é o princípio da precaução, da prevenção, da informação, né, a base principiológica do direito ambiental, né, e o direito à informação como um direito subjetivo, né, do trabalhador, né, que assume essa perspectiva do direito de informar, mas também o direito de informar-se e de ser informado. Então, aquilo que eu falei para vocês do lance da gestão de risco, né? O trabalhador tem o direito de saber qual é o grau de risco à sua saúde naquele ambiente de trabalho. Imagino falar isso na década de 70. Né? E, portanto, que o sistema de responsabilidade que baseou o pedido foi o sistema de responsabilidade ambiental, que é a responsabilidade objetiva, prevista desde a Política Nacional do Meio Ambiente e implementada pela Constituição de 88, a partir do artigo 225. Eu tenho uma contaminação comprovada, ok? Gravíssima, de todo o ambiente que circunda a instalação, a planta da fábrica. Eu tenho a exposição dos trabalhadores ao longo de muitos anos a diversos agentes químicos potencialmente lesivos à saúde humana, né, que seriam causas suficientes para responsabilizar as empresas e, portanto, fazer o nexo causal. Né? Portanto, esse liame entre o risco inerente à atividade e o dano ambiental, no caso, que foi a saúde comprometida desses trabalhadores. Né? Aí é isso aqui que eu queria mostrar para os senhores, para a gente ser prático. Qual foi o pedido da ação? Efetuar a contratação de um plano de saúde vitalício
para todos os trabalhadores que lhes prestaram serviços, empregados, terceiros e autônomos. Então, aqui eu não estou falando de contrato, ok? Não estou falando de direito de trabalho meramente contratual. E a condenação das rés, de forma solidária, a título de danos morais coletivos, no importe de 622 milhões e 200 mil reais, que, no caso, seria revertível ao FAT, né? Que eu estou no âmbito da Justiça do Trabalho, competência da Justiça do Trabalho, gente. Eu estou falando de um direito fundamental, ok? Competência da Justiça do Trabalho. E eu queria que vocês prestassem atenção nos argumentos que a defesa usou para, né, tentar desmontar o pedido. Baseia-nos em argumentos de que o meio ambiente não se confunde com o meio ambiente de trabalho. Ok? Um argumento totalmente frágil, né, diante de toda essa construção constitucional a partir do artigo 225. Que o pedido efetivado na ação representa indenização por cautela ou perdas e danos por precaução, e que o binômio risco-hipótese por si só não culmina no dever de indenizar. A ação traz laudos e estudos, porque, vejam, nós temos um problema seríssimo na responsabilidade objetiva, ela não resolve todos os nossos problemas. Já não temos o olhar na culpabilidade, mas temos que ter uma preocupação profunda com a comprovação do nexo causal. Ok? Como é que você comprova que trabalhadores que agora estão, né, com doenças gravíssimas, com câncer, vários tipos de câncer, ok? Que eles adoeceram porque eles tinham contato com aquele tipo, né? Então, isso depende muito do apoio, né, de políticas públicas de saúde, de integração, né, dos órgãos, né, das entidades que trabalham no município, que foi algo que foi sendo feito por autoridades sérias, inclusive com o apoio da universidade, no caso a Unicamp, que fez laudos, né, para ajudar esse estudo e essa comprovação desse nexo causal das doenças que afetavam toda, não só, porque não se tratava só dos trabalhadores, mas é doença da população, dos chacreiros, das pessoas que tinham, né, moravam ali. Então, foi preciso todo um trabalho, ok, de diálogo entre esses diversos agentes públicos, ok, e atores sociais para chegar né, para podermos fazer a ligação desse nexo causal. Que não se pode admitir condenação baseada em presunção e que é necessária a prova do dolo ou da culpa grave, ou seja, aquela ideia, né, da culpabilidade do trabalhador, do foco na culpabilidade do trabalhador. E defenderam a incompetência da Justiça do Trabalho para analisar causas voltadas ao direito ambiental. Então, como eu disse para os senhores, argumentos todos que caem facilmente diante dessa visão constitucional, né, de que o bem ambiental protegido na Constituição não é só o bem ambiental do meio ambiente natural, mas é também do meio ambiente artificial e, portanto, do meio ambiente do trabalho. E que a ação foi ajuizada 12 anos após o encerramento das atividades e que, portanto, encontra-se fulminada pela prescrição, seja pela adoção da regulamentação trabalhista ou pelo do prazo civil. Só que eu estou falando de um direito fundamental, de terceira geração, um direito difuso, portanto, eu estou falando, né, da imprescritibilidade. Que a Shell sempre disponibilizou de modo adequado e efetivo aos trabalhadores regulares equipamentos de proteção individual e coletiva para o exercício de cada atividade específica, aptos a minimizar os níveis tolerados, enfim, que ela fornecia equipamentos de segurança. Como nós já afirmamos, nós estamos falando de gestão de risco, né? Então, não é o simples uso de equipamentos de segurança que iria impedir que a saúde dessas pessoas fosse afetada pelo grau, né, de irresponsabilidade com o risco e a contaminação ambiental. Que a empresa sempre agiu com prudência, com segurança e que sempre cumpriu a legislação trabalhista. Que todas as licenças ambientais, legais, estavam ok. Então, aquilo que são os argumentos que caem diante da responsabilidade objetiva. A atividade pode ser lícita, a atividade pode ser autorizada, mas ninguém está autorizado a poluir, ninguém está autorizado a contaminar, né? E que, se a atividade não é ilícita, não há se falar em indenização. Então, esses argumentos caem todos diante da responsabilidade objetiva na área ambiental, né? Portanto, argumentos baseados meramente na responsabilidade subjetiva, advinda ainda do direito do trabalho, ninguém está acabando com a responsabilidade subjetiva do acidente de trabalho típico. Eu estou falando, por favor, observe o seguinte, eu estou falando de poluição laborambiental.
Eu estou falando de desequilíbrio ambiental no ambiente do trabalho. É só esse que justifica a aplicação do sistema do direito ambiental. Ok? Não é o acidente de trabalho típico. Ok? Que isso fique bastante claro. Tá? Então, é aí que eu posso usar os parâmetros do direito do trabalho, do direito ambiental, e, portanto, que superam, neste caso, dessa forma, quando eu estou lidando com poluição laboral-ambiental, os argumentos, né, da responsabilidade subjetiva. Pois não. Sim, sim, é consequência da responsabilidade objetiva. Inverte o ônus da prova. Inverte o ônus da prova, com certeza. Bom, então, para mostrar para vocês, então, que a sentença, no caso de Paulínia, é um caso paradigmático, porque a juíza de primeiro grau teve, né, a lucidez, a competência e a coragem de utilizar todos esses parâmetros e condenou a empresa em danos morais coletivos, né, que chegou no montante, só para ler um trechinho, por favor, professor Eduardo, o senhor me ajuda aqui, só ler esse trechinho da sentença. Vejam, ela o fez de acordo com a definição de local de trabalho da Convenção 155 da OIT, ok? Sim, é. Com certeza, é um caminho para nós não deixarmos, né, não perdermos a proteção dos direitos humanos. Não é? Então, a sentença não só condenou em danos morais coletivos, mas exigiu uma cobertura médica, né, vitalícia para cada trabalhador e seus descendentes. Né? Então, é uma condenação que traz o cumprimento de obrigações de fazer, né, próprios de uma ação civil pública, mas que traz a maior... Vejam, por que esse caso é tão interessante da gente trazer de exemplo? Porque é um caso que chegou num montante de condenação que foi a maior condenação da Justiça do Trabalho no Brasil. E exatamente sobre o caso que, né, nós estamos tentando trazer para os senhores de um caso de desequilíbrio por contaminação laboral-ambiental no ambiente de trabalho e de utilização dos recursos do direito ambiental via esse direito fundamental de proteção à saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho. O valor total chegou a R$1 bilhão. Vocês imaginam o susto, né? Não só da empresa, mas também, isso é claro que teve um recurso, né, para o tribunal, mas o tribunal confirmou. E isso chegou por recurso ao TST, e no TST foi feito um acordo. Né? O TST sentou para negociar com a empresa, né, e conseguiram fechar um acordo. Mas, na verdade, eu trouxe esse caso para vocês, porque eu acho importante a gente verificar que ele traz a aplicação desses parâmetros, porque, às vezes, a gente fala, isso é uma construção teórica, né? Isso não dá para a gente aplicar, isso é muito bonito. Né? E, num momento como esse que nós estamos vivendo, de retrocessos né, em cima do direito do trabalho, né, da tentativa de desmonte desse sistema magnífico de proteção dos direitos humanos do trabalhador, que é o direito do trabalho,
Por sua vez, estamos vendo também uma pressão enorme sobre o direito ambiental. Então, é um momento perigoso no país de retrocesso de direitos humanos. Nós, no direito, precisamos nos armar dos bons instrumentos que nós temos, levá-los a sério, né? Aplicá-los não só nos tribunais, mas nas nossas pesquisas. Estamos dentro de uma universidade, não é? Aprofundar o estudo para fortalecer esses instrumentos, né? E, no caso do meio ambiente de trabalho, acreditarmos que a saúde e a qualidade de vida do trabalhador estão acima dos valores econômicos. É isso que a nossa Constituição prega. E que o ambiente de trabalho não é um ambiente de soberania. O ambiente de trabalho é um ambiente de respeito, de consideração, e onde prevalece direitos humanos e um direito fundamental diretamente ligado à qualidade de vida, que é o equilíbrio ambiental e, portanto, né, a prevenção e a precaução contra a poluição laboral-ambiental no ambiente de trabalho. Era essa discussão que eu queria trazer para vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade, estou muito feliz de estar na Unifor, essa grande instituição, né? É uma alegria estar aqui. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, obrigado, professora Norma. Realmente foi muito interessante e propiciou realmente uma discussão muito rica. Eu lembro até que o próprio direito civil, no Código Civil, artigo 927, parágrafo único, acho, também ampara a responsabilidade objetiva. Então, nós podemos também ir por essa via, né? E gostaria aqui, enfim, caso alguém tenha mais algum comentário ou pergunta a se fazer, né, antes de nós... Isso, esse caso de Paulinha, se eu não me engano, o acordo foi realizado no TST em 2013, foi? Foi 2013. Né? E mostra bem essa interseção entre o direito ao trabalho, o direito ambiental, os direitos humanos. Enfim, é necessário realmente ter essa visão de múltiplas fontes, né, de múltiplas abordagens, de múltiplas perspectivas, para justamente a gente dar conta da complexidade do mundo atual. Um mundo atual em que, no campo do trabalho, por exemplo, as novas tecnologias, se por um lado facilitam, por exemplo, o trabalho em casa, né, o home office, por outro lado, as pressões que chegam pela internet também geram estresse, né? As ameaças à saúde do trabalhador hoje se multiplicam, inclusive por força da tecnologia. Pressão, estresse, que nós já discutimos isso antes, o direito à desconexão, ou seja, o empregador não poder mandar e-mail para o empregado fora de determinadas horas, né? E a própria tecnologia hoje, que pode levar também, pela primeira vez, porque o mundo do trabalho sempre foi afetado pela tecnologia, mas nós estávamos acostumados a tecnologias novas que, por exemplo, levam à substituição do trabalho braçal. Mas hoje, através dos algoritmos e da inteligência artificial, mesmo atividades que nós achávamos que a máquina não poderia fazer, cada vez mais se prova que nós corremos esse risco, né? Então, nós estamos sempre diante de novas ameaças ao trabalhador e, portanto, temos que discutir realmente esses aspectos, não apenas essa contaminação direta. E eu não posso deixar de pensar, por exemplo, quando foi tratado aqui do princípio poluidor-pagador, será que o adicional de insalubridade não cumpre também essa função? Já que eu estou pagando o adicional, eu estou compensando aquele risco da exposição. Claro. Isso. Janaína, por favor. É o meu objeto de estudo, né? Quem estava na minha banca era o professor Eduardo Rocha Dias, quando eu qualifiquei, e lembrar assim, da importância desse tema ser constitucionalizado, porque ele consegue alcançar todos os trabalhadores, né, os empregados, funcionários, ele não fica só nos seletistas, né? Até nas outras searas,
até nas outras searas dos terceirizados, né, a saúde do trabalhador ela consegue ainda ser respeitada porque esse direito é um direito fundamental, né? Obrigada. Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu estou ouvindo a professora Norma pela segunda vez e é um prazer muito grande, admiro o seu trabalho, né? E como a senhora falou aí, num determinado momento, sobre a criação da OIT, que antecede a ONU, né? Ou seja, a ONU é que é privilegiada de ter a OIT como participante das reuniões e das decisões, né? da ONU. E da gente saber que a OIT ela foi criada por uma circunstância que não estava prevista naquele né, no Tratado de Versalhes. Não era para existir a OIT. A OIT surgiu por ocasião já da própria Convenção. E aí, né, foi inserido na terceira parte do Tratado da Paz, e para ver a magnitude dessa organização, né? A gente tem a OIT como uma mega organização em proteção do trabalhador. A gente não entende a não existência dela, né? Então, assim, o Brasil, os avanços que o Brasil vem conseguindo na questão trabalhista, esse momento da flexibilização trabalhista, dessas mudanças das normas trabalhistas, a gente tem que se debruçar para o trabalho da OIT, né? Então, assim, é uma grande organização. A força desse trabalho, a gente vê aí tantas coisas acontecendo. Eu realmente acho assim, fantástico o protocolo de Kyoto, né? O que ele traz, a proposta que ele tem, a proposta da diminuição de gases. E São Paulo, a cidade de São Paulo, fez um trabalho, eu não sei se pensando nisso ou pensando em desengarrafar, em desobstruir o trânsito de São Paulo, mas aquele revezamento de carros que aconteceu em São Paulo, não sei se ainda acontece hoje, acontece? Aquele rodízio, aquilo é fantástico, porque é menos poluição, é menos carro circulando, é menos emissão de gases, né? Então, Fortaleza precisa também já entrar nisso aí, porque a gente sai de casa para vir até aqui, você só falta não chegar, né? Então, o rodízio, eu acho que é uma das formas... Exatamente. Então, essa poluição urbana, ela deve ser, né, a partir da gente. Se alguém vai de carro para o mesmo ambiente, vamos pegar carona, né? O professor aqui, a gente tem um professor aqui que anda até de bicicleta, o professor Newton. Ele deixa a bicicleta, deixava a vizinha dentro da sala. Então, tudo isso é uma forma de despoluir o ambiente, né? Então, vamos aderir à campanha, e é isso que é... A gente precisa da nossa casa limpa e sustentável, né? O professor Newton tenta apagar a pegada de carbono, não é? Exatamente. E, enfim, eu também queria só encerrar lembrando a própria situação dos servidores públicos, que são também trabalhadores e que muitas vezes são negligenciados na defesa da sua saúde, ou do seu direito ao meio ambiente laboral equilibrado. Então, parece que não se considera os servidores públicos também como trabalhadores, como também sujeitos a isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. Isso. Pois então, gostaria de encerrar, agradecendo mais uma vez a professora Norma Sueli e a presença e a participação de todos, tá bom? Boa tarde.